Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Função exponencial, tá? Então, pessoal, vamos analisar aqui. Coloquei aqui uma revisão de... Só lembrando, tá? Que está sendo gravada a aula. Bom, revisão de potenciação e radiciação. Eu coloquei essa revisão mais na forma de uma listazinha de exercícios, tá? Para vocês revisar a parte de potenciação e radiciação. Porém, embora que eu deixei uma listazinha aqui antes, inclusive, do conteúdo de função exponencial, pessoal, mas eu também, por questões de lembrete, eu coloquei um textozinho aqui bastante interessante sobre potenciação e radiciação, certo? Que, na verdade, é uma revisão que é apresentada no livro Logaritmos. Eu botei a capa do livro para vocês verem. Eu mostro já para vocês a capa desse livro. Logaritmos, de Elon Lages Lima. Esse livro é muito bom, sabe? Eu tenho ele. Aí eu tirei uma foto da capa e vou colocar aqui para vocês verem, que serve de aprofundamento para o estudo das funções exponencial e logarítmica, tá? Ele faz um apelo geométrico muito grande nas explicações. Bom, então é o seguinte, coloquei aqui esse textozinho com relação às propriedades básicas da potenciação e radiciação. Tá aqui esse texto, não vou ler, tá? São textos que vocês podem ler depois. Eu vou só focar nas propriedades, ó. Aqui nós temos, só relembrando, do ensino fundamental, inclusive, tá bom? É claro que a pegada aqui desse texto é um texto mais rebuscado para professores mesmo, tá bom? Mas as propriedades são vistas no ensino fundamental. Olha só, a elevado a n, aqui nós temos com n fatores, né? Então, é o A multiplicado por ele, é o A multiplicado por ele mesmo. São N A's, tá bom? Multiplicado por ele mesmo. São N fatores. Tá? Essa aqui é só a forma expandida da potência A elevado a N, tá certo? Tá aí, a forma expandida de A elevado a N é essa. A vezes A, reticência vezes A, tá bom? N fatores. A propriedade fundamental, pessoal, da potenciação, sabem qual é? Essa daqui, ó, propriedade fundamental. A elevado a m vezes A elevado a n, repare, produto de potência de mesma base, né? Repete a base e soma-se os expoentes, tá bom? Então, A elevado a m vezes A elevado a n é A elevado a m mais n, tá bom? Então, é isso. Bom, convencionou-se que A elevado a zero seja 1, tá bom? Então, aqui, todo número elevado a zero dá igual a 1, tá? Então, ele colocou aqui A elevado a zero vezes A elevado a n é igual a elevado a 0 mais n, só que 0 mais n é n, então ficou A elevado a n, certo? Bom, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, né? Olha só, tá aí. Por essa explicaçãozinha aqui, a gente já vê que faz sentido você dizer que o A elevado a zero é 1, né? Você observar aqui, ó, o elemento neutro da multiplicação é o 1. E repare que ele não usou o elemento neutro da multiplicação aqui, ele usou A elevado a zero, ó. E aí você vai ver que faz sentido que ele seja 1, porque A elevado a zero vezes A elevado a n vai ter que resultado? A elevado a n. Então, o A elevado a zero só pode ser 1. Certo, pessoal? Uma justificativazinha pode se usar até no ensino fundamental para explicar para os alunos, né? Bom, aqui mais umas propriedades. Ó. Olha só, ele vai usar de novo o fato. Olha que coisa interessante. A elevado a n vezes A elevado a menos n vezes A elevado a n, repete a base, soma seus expoentes. Menos n mais n, tá? Daqui, ó, dá quem? Dá zero, né? Menos n mais n, zero. A elevado a zero. 1. Tá certo? Que a gente obteve antes. Aí, olha só. A elevado a menos n vezes A elevado a n dando 1, nós pegamos aí o A elevado a n, o livro pegou, né? Fez isso, o Elon Lages, né? Ele colocou no denominador, né, do número 1. Então, ficou o quê? A elevado a menos n
Aí é o que a gente chega nisso? Nós chegamos a essa propriedade aqui, interessante. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, tá? Ou seja, você inverte a potência, tá? E troca o sinal do expoente, certo? Então tá aí, ele destaca aqui esse resultado. Bom, isso vale para várias potências de base, de mesma base, né? A elevado a m, vezes a elevado a n, vezes a elevado a p, vezes a elevado a q. Tudo isso repete a base, né? Soma-se os expoentes. M mais n mais p mais q. Tá aí, ó. Certo? A propriedade aqui de potência, olha só. A elevado a m vezes a elevado a m, reticência a elevado a m, P vezes, P fatores de potência, vai ficar o quê? A elevado a m vezes P. Certo? Então, no caso aqui, pessoal, por que m vezes P? Porque você iria somar, ó, olha só. A elevado a m mais m mais m mais m, P vezes. Então, né? Isso é o quê? MP, né? M vezes P. P vezes M. Ou seja, o número M, a parcela M aparece P vezes no expoente da potência, da base A. Tá certo? Aí a conclusão aqui é que A elevado a M, parênteses, e o P fora. Então, potência de potência, tá? Multiplica-se os expoentes. Tá aí. Bom, então é isso. Aqui ele coloca aqui mais uma observaçãozinha. Raiz q-ésima de A, tudo isso elevado a Q, dá igual a A. Por que isso? Porque você transforma essa raiz aqui, pessoal, como sendo uma potência de expoente fracionário, tá bom? E a fração ficaria Q sobre Q, que é 1. E aí fica só o A. A elevado a 1, que é A, né? Tá certo? É q-ésima, raiz q-ésima do número positivo A. Muito bem. Aqui ele coloca mais, né? Aqui mais um resultado. Bom, aqui então é o seguinte, olha só. Deixa só eu fazer um negócio aqui. Pegar aqui o pincel. Ó, pessoal, é porque aqui ele colocou P barra Q, assim meio que, né? Mas aqui é o seguinte, ó. É A elevado a P sobre Q, tá certo? Aí, ó, parêntese e o Q fora, tá bom? É assim que tá aqui, ó. Certo? Aí você cancela esse Q de baixo com o Q de cima, porque o P sobre Q não iria multiplicar por Q, tá certo? Aí fica o quê? No final fica A elevado a P, tá bom? É só isso. Pronto, então é isso. Está aí a definição da raiz, né? Nós temos A elevado a P sobre Q. É a mesma coisa. Ó, o Q, pessoal, aqui, ele é o índice da raiz, tá bom? Então, A elevado a P sobre Q é raiz q-ésima de A elevado a P, tá certo? Bom, então é isso. Em geral, se o numerador for 1, então fica só raiz q-ésima de A, tá bom? O A elevado a 1, que é o próprio A. Muito bem. Isso vale, essa propriedade vale também, pessoal, se o número for fracionário, tá bom? A gente acabou de ver, né, no caso. Aí aqui ele até coloca, por exemplo, uma soma de frações nos expoentes dos produtos de mesma base. Tipo assim, ele chama o R de P sobre Q e o S de U sobre V. Aí ele vai, ó, A elevado a R vezes A elevado a S, é só somar também, vale para as frações também, tá certo? Então, ele só coloca que o caso é válido se os expoentes forem fracionários. Tá meio lento aqui, ó. Mas a conclusão é essa, tá certo? Muito bem. E aí eu coloquei essa atividadezinha aqui. Aqui é uma listazinha só para revisar potenciação e radiciação. Essa lista tá justamente no livro Logaritmos de Elon Lages. Tá certo? Tá aí, ó.
Eu vou deixar aqui, na verdade eu não vou cobrar assim, vocês têm o que fazer. Não, vocês pelo menos visualizam, para relembrar, se quiser. Quem quiser fazer as contas, pode fazer, tá certo, pessoal? Eu vou ter essas 3 questões aí só para a título de revisão. Vamos entrar propriamente dito na função exponencial agora, tá certo? Alguma dúvida até agora, pessoal? Me fale aí. Aqui, na sequência. Olha só, pessoal. Vamos para a definição aqui. Dado um número real A, tal que o A seja positivo e diferente do número 1, tá bom? Ou seja, 0 menor que A, diferente de 1. Chamamos função exponencial de base a função f de R em R, que associa a cada x real o número a elevado a x. Está aqui em símbolos, ó. Tá? F de R em R, toma valores nos reais e o resultado também é um número real, a elevado a x. São números, né, reais. Exemplos de funções exponenciais, pessoal, está aqui, ó. No exemplo A, f de x igual a 2 elevado a x. Todos esses casos aqui são exemplos de funções de função exponencial, tá bom? Funções exponenciais são aquelas que aparece que a variável está no expoente, tá bom? E a base é um número, é uma constante. Tá aí, ó. Tá bom? Propriedades. Na função exponencial, f de x igual a elevado a x, pessoal, nós temos o seguinte, olha só. Se x for igual a zero, f de zero é quem? A elevado a zero. A gente viu agora há pouco, né? Que é 1, né? Todo número elevado a zero dá 1. Isto é, o par ordenado 0, 1, 0 de x, 1 de y, pertence à função para todo A pertencente a quem? O A é a base da função exponencial, né? Da potência na função exponencial, na lei de formação dela. Esse A, pessoal, ele é um número positivo, tá? E diferente, claro, positivo, né? Positivo e diferente de 1, tá certo? Então, aqui ele destacou mais, né? Que é R mais asterisco. O asterisco é para dizer que o zero não entra. Só para deixar claro isso, né? Eu acho que nem precisaria ter voltado esse asterisco aqui, porque se é positivo, não vai se usar o número nulo, né? Que é o zero. E aí ele retira o conjunto contendo só o número 1, tá certo? Então, é a mesma coisa que a gente viu antes na definição. Bom, isso significa o quê? Que o gráfico cartesiano de toda função exponencial corta o eixo y no ponto de ordenada 1, tá certo? Sempre corta no ponto 1. Edmar, mas eu já vi funções exponenciais, exemplos, que ela corta no outro canto. Pode acontecer, mas não. Mas para isso você vai ter que arrumar um termo, tá? Um outro termo, mais um ou mais de um termos, que você vai juntar a potência da exponencial aqui, ó, para poder, tipo, arrastar, né, esse gráfico para baixo do 1 ou para cima do 1, tá certo, pessoal? Mas basicamente corta sempre no ponto 1. Então tá aí, a função exponencial, ela é crescente, pessoal, se o A for maior do que 1. E ela é decrescente se o A estiver entre 0 e 1, tá bom? Lembre-se, o A é a base da potência na função. Portanto, dados os reais x1 e x2, temos, quando o A for maior do que 1, pessoal, olha o que é que acontece, ó, a função ela é crescente. Quando é que a função é crescente? Quando você toma dois valores no domínio, né, tipo x1 e x2, x1 menor que x2, e ela vai conservar o quê? Vai conservar a desigualdade, ó. Se aqui está menor que, vai lá nas imagens vai ficar menor que também. Isso é o que caracteriza a função uma função ser crescente, tá bom? x1 menor do que x2 implica f de x1 menor do que f de x2. Quando o A estiver entre 0 e 1, não sendo os extremos, nem sendo 0, nem sendo 1, se você pegar, olha só o que é que vai acontecer. Se você pegar x1 menor do que x2, vai inverter o sinal da desigualdade, tá certo? A gente vai ver várias provas em relação a essas coisas aqui vai abarcar esse resultado. A função exponencial,
Vamos aqui para analisar aqui essa terceira observação. A função exponencial, pessoal, f de x igual a elevado a x, com 0 menor que a, diferente de 1, tal, a gente já viu. Ela é o quê? Ela é injetora. Como assim, Edmar? Dados x1 e x2, tais que x1 é diferente de x2, vamos supor x1 menor do que x2, tá bom? Vem o seguinte, ó. Se A é maior do que 1, isso é a base, tá certo? É a base. Nós temos o quê? Que tomando x1 menor do que x2, nós vamos ter o quê? F de x1 menor do que f de x2. A gente viu isso antes, tá? Então, isso é uma característica de função, não só função crescente, como nesse caso aqui, injetora. Como é que essa caracteriza a função, a injetividade de uma função? É quando, pessoal, você pega dois valores no domínio. Opa, deixa eu permitir aqui. Quando você pega dois valores no domínio, tipo x1 e x2, diferentes, tá? x1 diferente de x2, no conjunto imagem, você vai ter f de x1 diferente de f de x2. E realmente é o que aconteceu aqui, né? Repare, f de x1 é diferente de f de x2, em particular é menor, né? f de x1 menor do que f de x2, tá? Então, e aí, para fechar, o fato dela ser toda injetiva, né? Esse toda, esqueça, tá bom? Estou dizendo só por dizer. Nós temos aqui, se o A estiver entre 0 e 1, olha só, a desigualdade troca o sinal. Não, mas a gente já viu isso. Por que está mostrando isso agora? A gente já viu isso mostrando o fato dela ser crescente e decrescente. Agora nós estamos vendo de novo para mostrar que tomando dois valores diferentes no domínio, nós obteremos dois valores diferentes. Certo? Não importa se a imagem do primeiro menor do que a imagem do segundo ou a imagem do primeiro maior do que a imagem do segundo, que é o que acontece aqui no fato dela ser decrescente, né? Não importa. O que é importante é que vão ser diferentes. Vão ser diferentes os valores nas imagens. Isso é o que caracteriza uma função ser injetiva, tá bom? É 1 para 1. Certo, pessoal? E, portanto, nos dois casos, em ambos os casos, nós temos f de x1 diferente de f de x2. Certo? Qualquer dúvida pode falar. Vamos para o primeiro lema, menino. Vamos analisar o primeiro lema aqui. Sendo o A um número real, A maior do que 1, repare que em todo momento ele está focando nisso, porque tem que ter, né? Para o lema ficar, no caso, para uma proposição ou afirmação ficar bem definida, tem que dizer o campo de definição dos elementos que você vai estar trabalhando. Bom, e n, um número inteiro, nós temos o seguinte, ó, pessoal. A elevado a n maior do que 1 acontece se e somente se o A for maior do que 0. Esse A aqui, ó, maior do que 0. Tá certo? Bom, se a gente substituir isso por números, a gente vai ver que isso acontece. Estou gravando a aula, viu? Eris Magna. Obrigado, inclusive, pela pergunta, porque podia ser que eu não tivesse. Vou disponibilizar também, viu? Vou disponibilizar no YouTube, coloco o link lá no Google Sala de Aula. Muito bem, então tá aqui. Nós temos, pessoal, vamos provar isso, tá? A elevado a n maior que 1. Muito bem, então é isso, pessoal, que a gente vai provar. Está dividido em duas partes a demonstração. O livro vai provar primeiro a volta. Ó. A implicação n maior que 0 implica em A elevado a n maior do que 1, tá bom? Vai provar a volta. Por indução, inclusive, ele vai fazer isso. Por indução, vamos lá, então. Ele vai provar que se n é maior do que 0, então a implicação é essa. Ó, A elevado a n é maior do que 1, tá bom? É verdadeira essa afirmação para n igual a 1. Realmente, né? Ó. Se no lugar do n, pessoal, você colocar 1, nós vamos ter o quê? Que A elevado a 1 é igual a A. Oh, só que A é maior do que 1, por hipótese, né? A é maior do que 1. Essa hipótese aqui tem que ser verificada nos dois casos, viu? Aqui você... Não, então, mas eu estou provando a volta. Eu posso usar essa hipótese? Deve usar, porque ela é uma hipótese que serve para os dois casos, tanto para a ida como para a volta, tá bom? Então, tá aqui, ó. Verificado, né? Suponhamos que a proposição seja verdadeira para n igual a p.
Isto é, tem gente que usa o K, tanto faz, tá bom? Igual a P, isto é, que A elevado a P é maior do que 1. Vamos supor que isso é verdade, tá? Segura aí, isso é verdade. E provemos que é verdadeira para N igual a P mais 1. Beleza, vamos provar que é P mais 1, para P mais 1 vale. De fato, pessoal, se A é maior do que 1, né? Multiplicando ambos os membros da desigualdade por A elevado a P e mantendo a desigualdade. Por que é demais que eu posso manter a desigualdade? Porque o A elevado a P é positivo. É um número estritamente positivo, dado que o A é positivo, tá? Então isso já é válido. Dependendo do sinal do expoente, isso é sempre positivo. Nós temos o seguinte, ó, então. Se A é maior do que 1, pessoal, multiplicando ambos os lados por A elevado a P, o que é que acontece? Nós vamos ter produto de potência de mesma base, né? Vimos na revisão que Elon apresenta no livro dele. Que eu vou já mostrar a capa para vocês. Bom, A vezes A elevado a P é A elevado a P mais 1. Opa! Se vai ser A elevado a P mais 1, maior do que quem? Maior do que A elevado a P. Só que A elevado a P é maior do que 1. Tá certo? Beleza? Bom, se A elevado a P, onde é que tem, Edmar, que A elevado a P é maior do que 1, hein? Na hipótese da indução, tá aqui ela, ó. A elevado a P é maior do que 1. Sendo assim, por exaustão, isso aqui, interessante, isso aqui parece com exaustão de Eudoxio, o princípio de exaustão na geometria. Olha só, pessoal. Se A elevado a P mais 1 é maior do que A elevado a P, e A elevado a P por hipótese de indução é maior do que 1, segue-se que A elevado a P mais 1, também é maior do que 1. Beleza? Então, provamos que a proposição é válida para A elevado a P mais 1. Tá? Qualquer dúvida, falem. Bom, temos uma segunda parte. Esse lema aqui, pessoal, é o lema que é base inclusive para a demonstração dos próximos lemas e teoremas, tá bom? Olha só. Na segunda parte, vamos provar a volta, que A elevado a N maior do que 1, tá? Implica que o N é maior do que 0. Já provamos a volta, vamos provar a ida, né? Não, vamos provar a ida, né? Tá. Bom, vamos lá supor... ele vai provar, pessoal, por redução ao absurdo, tá bom? Por contradição. A gente chama por contradição. Como é que prova por contradição? Lembram disso? Você nega a tese, né, pessoal? A tese aqui não é que o N é maior do que 0. A negação de N maior do que 0 é N menor ou igual que 0. Certo? Bom, se N... Por absurdo, temos que N menor igual a 0, né? Multiplicando ambos os membros por menos 1, nós vamos ter o quê? Que menos N é maior ou igual que 0. Beleza. Notemos que N igual a 0 implica o quê? Que A elevado a 0 é 1. Isso aqui a gente já viu, né? Fato. E pela primeira parte, nós temos que menos N maior do que 0 implica, pessoal, que A elevado a menos N é maior do que 1. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Bem, então, pessoal, olha só. Qual é a conclusão que a gente tem desses dois resultados? Ó, de N igual a 0 e menos N, que é positivo, né? Maior do que 0. Que menos N maior ou igual que 0, né? Igual por essa razão e maior por essa outra razão. Temos que menos N maior ou igual que 0 implica tacitamente que A elevado a menos N é maior ou igual que 1. Beleza? Edmond, onde é que está o igual? Está aqui, ó. Está aqui. E onde é que está o maior? Está aqui. Então, juntando o igual com o maior, fica maior ou igual, né? Certo, pessoal? Pronto. Vamos lá agora, ó, para finalizar. Multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por A elevado a N e mantendo a desigualdade. Por que eu mantenho, de novo? Porque A elevado a N é positivo. Por quê? Porque, por hipótese, a hipótese inicial, preliminar, né, que tem que ser aceita é que o A é positivo, tá bom? Então, temos o quê? Que, ó, pegamos aqui esse resultado que a gente chegou, ó, tá aqui, vou jogar ele para cá, ó, tá? Vamos multiplicar ambos os membros dessa desigualdade por A elevado a N.
A elevado a n vezes a elevado a menos n. Do outro lado temos 1. Então, a elevado a n vezes 1, que dá quem? A elevado a n. Produto de potência de mesma base aqui, ó, vai ficar como? N mais menos n, né, dá 0, né, pessoal? A elevado a 0. Só que a elevado a 0 é quem? 1. Repete o sinal da desigualdade, né? Bom, repete isso aqui também, a elevado a n. E nós chegamos num absurdo. Qual é o absurdo, Edmar? Aliás, 1 maior ou igual que a elevado a n. Certo? É um absurdo, pois contraria a hipótese. A hipótese inicial, ó, que é de que o a elevado a n seja maior do que 1. Então, segue que aliás, que o n realmente tem que ser maior do que 0, né? A hipótese inicial, pessoal, é essa aqui, ó. Você não pode contradizer essa hipótese, que a elevado a n é maior do que 1. Nas provas por absurdo, você nega a tese, mas não pode contradizer a hipótese. Certo? Fica aí a dica. Nega a tese, mas não contradiga a hipótese. Se no final contradizer a hipótese, pronto, é porque a tese é falsa, logo você só tem uma opção, né? É aceitar a tese como estava antes, certo? No lema 2, pessoal, nós temos o seguinte. Agora, no lema 2, nós vamos ter que A número real, tal, as hipóteses iniciais são essas, né? Tal. Opa. Nós vamos ter a seguinte hipótese de que de um número racional no expoente da base A. Então, a prova é a seguinte, de que A elevado a R sendo um número racional agora, não mais inteiro, acontece se somente se o R é maior do que zero. Tá bom? Vamos provar o que primeiro, Edmar, na primeira parte. O livro, ele vai provar, deixa eu ver, a volta. Ele vai provar aqui. Você pode escolher, tá bom? O livro prefere provar a volta, porque acha mais conveniente. R maior do que zero, pessoal, implica que A elevado a R, racional, né, é maior do que 1. Bom, já que R é um número racional, podemos definir o R como sendo P sobre Q. Com P e Q sendo números naturais asterisco, né, sem o zero. Então, nós temos o seguinte, que A elevado a R é A elevado a P sobre Q. Até agora não foi feito nada demais, né? Pelo lema 1, que a gente acabou de ver a prova, pessoal, o cabo que escaneou esse livro aqui, ele colocou aqui A igual, ó, tá vendo? A igual. Por que ele colocou A igual? Porque o livro está colocando aqui A elevado a 1 sobre Q, né, potência de potência. Tudo isso é elevado a Q, tá? Porque quando você multiplica, né, Q vezes 1 dá Q, Q sobre Q dá 1, A elevado a 1 é A. Então, é A, né? Então, por isso ele colocou antes. Bom, se isso acontece, o A sendo A elevado a 1 sobre Q, tudo isso elevado a Q maior do que 1 e o Q maior do que 0, pessoal, então a base dessa potência, pelas hipóteses do lema que acabamos de provar, ela tem que ser maior do que 1. Certo? E nós vamos trabalhar com essa hipótese o tempo todo, senão nós não conseguimos provar os lemas. Tá certo? Ainda pelo mesmo lema, pelo lema 1, se A é elevado a 1 sobre Q, né? Usando o argumento do lema 1, tá bom? É maior do que 1 e P maior do que 0, mas quem é esse P? Esse P é equivalente a quem? Só para a gente saber, vamos lá, vamos entender. Esse P, pessoal, é equivalente ao N, ó. É equivalente ao N. Repare, senão a gente não vai entender. A elevado a N maior do que 1, tá? Logo, N é maior do que 0. Lá, para a prova, no caso do expoente racional, ele está supondo um expoente P de uma base que não é mais A. A base agora é A elevado a 1 sobre Q. E o expoente é P, tá bom? E ele vai chegar que o P é maior do que 0. Muito bem. Olha só.
Aliás, ele vai dizer, né? O P maior que zero pelo lema 1. E realmente acontece. Ó. A nossa base é A elevado a 1 sobre Q maior do que 1. E se você tem um expoente P maior do que zero, sendo esse expoente aqui, ó, expoente dessa potência, no caso fica potência de potência, né? Então, nós concluímos o quê? Que A elevado a 1 sobre Q, tudo isso elevado a P, é maior do que 1. Ou seja, A elevado a 1 sobre Q... e P fora aqui, tudo isso elevado a P, é igual a quem? Pega o P e multiplica por 1, ó. Fica P sobre Q. É a mesma coisa que A elevado a P sobre Q. Só que quem é P sobre Q? É o R que nós definimos no início, tá? Que é maior do que 1. Bom, então A elevado a R é maior do que 1? É. Daqui, ó. É daqui, ó. A elevado a 1 sobre Q elevado a P é maior do que 1, né? Tá aqui, ó. A elevado a 1 sobre Q, P é maior do que 1. Se isso aqui é maior do que 1, o A elevado a R também será maior do que 1, tá bom? Porque ele coloca o inverso, né? O contrário, tá? Bom, seria interessante que ele tivesse colocado o A elevado a R antes, aqui, né? O A elevado a R antes, aí igual, né? Aí chegaria. Aí traria esse resultado para cá, esse para cá, né, pro final, como ele é maior do que 1, segue que o A elevado a R também é maior do que 1. Ele optou por colocar o contrário, não é muito usual não, mas ele fez. Bom, pessoal, tá claro aqui essa primeira parte? Sim ou não? Bom, ficou todo mundo calado, então é porque ficou claro. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, só lembrando, viu, pessoal, na primeira parte foi provado isso aqui, ó, foi provado a volta, que se R é maior do que 0, A elevado a R é maior do que 1, tá bom? Na segunda parte vai provar o contrário. Se A elevado a R é maior do que 1, então, olha a implicação, R é maior do que 0. R sendo racional, por isso que ele já bota a definição aqui, ó. Com P pertencente aos inteiros. E Q pertencente aos inteiros asterisco, ou seja, sem o zero, né? Claro, o Q não pode assumir o valor zero, né? Então, pessoal, A elevado a R, aqui é um R, tá parecendo um 1, tá bom? Mas é um R. A elevado a R é a mesma coisa de A elevado a P sobre Q. Pessoal, acompanhe o raciocínio, tá certo? Não perca o raciocínio. P sobre Q. Colocando o P em evidência, tá? Ficou 1 no lugar do P para compensar, né, pessoal? Aqui, ó. A elevado a 1 sobre Q. E o P fora. Pronto, ele só fez... Aqui é um arrumadinho que ele fez. Supondo o Q maior do que 0, e considerando que na primeira parte provamos isso ó, aqui, ó. Tá? Já foi provado, pode usar. Provamos que A elevado a 1 sobre Q maior do que 1. Pelo lema 1, olha o que é que acontece pelo lema 1, viu? Vamos lá. Aqui é base, viu? Olha só. A elevado a 1 sobre Q maior do que 1. E A elevado a 1 sobre Q, olha só. Tudo isso elevado a P maior do que 1, implica o quê? Que o P é maior do que 0. Isso aqui a gente tem lá no lema 1. Como assim, Edel? É que eu não vi isso no lema 1. É porque o A não tem que ser maior que 0, pessoal? Preliminarmente, né? Ali é dado como certo de que o A tem que ser positivo. Aliás, o A tem que ser maior do que 1, não é isso? A gente está considerando o A maior do que 1 nesse lema, tá bom? Então, o nosso A aqui é uma potência de expoente 1 sobre Q, tá bom? Isso aqui é o nosso A. Tudo isso aqui é o nosso A. O N lá, A elevado a N, o N lá é o nosso P aqui, ó. Tá bom? É o nosso P. Então, essa potência aqui, já provada do lema 1, com esse argumento aqui inicial, né, de maior do que 1, tudo isso vai implicar que o P tem que ser maior do que 0. Isso já foi provado. Certo? Logo, Q maior do que 0, realmente a gente supôs isso, né? Ó, tá aqui, ó, Q maior do que 0. E P maior do que 0, tudo isso vai implicar o quê? Que o R, que é igual a P sobre Q, é maior do que 0, né? Se você tem um número positivo no numerador e positivo no denominador, né, pessoal?
certamente que, aliás, que a fração toda será positiva, tá bom? O quociente será positivo. Supondo agora ó, a gente vai supor outra coisa, supor o contrário, aliás. Se a gente supôs o Q maior do que zero, agora a gente vai supor ele menor do que zero. Por que isso, Edmar? Eu vou supor ele menor do que zero, porque se lembre que nós estamos provando para um expoente racional. Se vai provar para expoente racional, você tem que considerar até a hipótese desse expoente racional ser negativo. Tá certo, pessoal? Então, vamos considerar o Q menor do que zero. Tá bom, se eu estou pegando o Q menor do que zero, multiplicamos os lados por menos 1, né? Vamos trocar o sinal da desigualdade, né? Por que isso, Edmar? Por conveniência. Por conveniência. Mas que conveniência? A conveniência é lá do lema 1. Que o lema 1 trabalha com essa hipótese de maior igual, aliás, de maior estrito, tá? Então, você tem que trocar o sinal da desigualdade. E para trocar, tem que multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, nós temos aqui, ó, menos Q maior do que zero. Menos Q é um número positivo. Que pelo lema 1, nós vamos ter o quê, ó? Que A elevado a menos 1 sobre Q. Opa, como assim, Edmar? Menos 1 sobre Q? Por que menos? Que esse menos veio de onde, Edmar? Pelo seguinte, pessoal, porque aqui eu não quero esse expoente negativo. Para ele não ficar negativo, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui, né? Ele está aqui, ó, ele nasceu dessa segunda desigualdade, tá bom? Então, menos 1 sobre Q. A gente não botou esse sinal de menos antes, na prova anterior, né? Porque o Q já era positivo. Aqui não, o Q é negativo. Né? Tem que colocar maior do que 1. E a potência, olha só. Essa potência aqui, ó. Vamos lá, essa potência aqui, quem é essa potência? Essa potência ela é 1 sobre Q, e isso aqui é negativo, ó. Tá? Isso aqui é negativo. 1 sobre Q é negativo no expoente. E temos um P fora, tá bom? Vamos analisar qual é o sinal desse P. Bom, pessoal, se eu colocar, eu tenho aqui, não tem nenhum sinal aqui, mas se eu colocar um sinal no 1 sobre Q, tá? Que já é uma outra coisa, tá bom? É diferente desse primeiro caso aqui. Se eu colocar um sinal de menos nesse 1 sobre Q, para não alterar meu resultado, não é isso? Minha expressão, eu tenho que botar um sinal de menos no que está fora também. Ó, no P, tá bom? Se eu coloco o sinal de menos aqui, ó, no 1 sobre Q, tem que colocar um no P, né? Se eu retirar de um, tem que retirar do outro também, tá bom? Bem, então, a gente recaiu nisso, ó. A elevado a menos 1 sobre Q e menos P fora. Tá? Isso aqui, pessoal, é maior do que 1. Espera aí, Edmar. É maior do que 1? É maior do que 1. Tá? A gente não sabe ainda quem é esse P. Qual é o sinal dele, como é que ele se comporta, vamos saber agora. Ó. Vamos saber como que a gente vai saber, vai descobrir isso, usando o lema 1. Se A elevado a menos 1 sobre Q, isso aqui, essa base é positiva. Tá? E no caso é maior do que 1, tá? Maior do que 1, já provou isso antes. E o expoente aqui, ó, menos P, o que vai acontecer com ele? A gente já provou, pessoal, esse P aqui, ele é um número inteiro, tá bom? Aqui, ele está se comportando como um número inteiro, na hora que eu coloquei esse sinalzinho de menos, tá certo? Então, olha só, para número inteiro a gente já provou, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse menos P, olha, do lema 1, ó, vai ficar menos P maior do que zero. Sempre é maior do que zero quando a gente usa o lema 1. E nesse caso, cabe usar o lema 1 porque a base aqui é positiva. Aliás. A base em si, aqui o A já é positivo, mas essa base maior aqui, pegando esse expoente menos 1 sobre Q, também é positivo, esse expoente, né? Então, tudo isso aqui é positivo. Tá? As duas partes, base e expoente. E aí, pelo lema 1, temos que menos P é maior do que zero. Agora sim, ó, o que é que acontece? Multiplica por menos 1, para tirar esse sinal de menos do P. E agora nós vamos saber exatamente a natureza desse P. Esse P é negativo, ó. Massa, né? Chegamos
descobrimos a natureza em termos de sinal, né? Claro, o sinal desse P, pessoal, utilizando o lema 1. E sabemos agora, ó, o P é um número negativo. E aí é o seguinte, meu amigo, como a hipótese inicial aqui dessa parte era o Q negativo, e aqui o Q, ou o P, ó, o P, provamos que o P é um número negativo, chegamos, na verdade, né? Chegamos que o P é um número negativo pelo lema 1. Dois números negativos, um no numerador e outro no denominador, o que é que acontece, ó? Denominador, numerador, ambos negativos. Quando eu pego o quociente, isso vai ficar o quê? Maior do que zero. Muito bem, pessoal. Provamos aqui o lema 2. Vamos para o lema 3. É mais demorado provar esses lemas. Entender a prova, né? Provar, mesma coisa, dá no mesmo, quase. Esses lemas, pessoal, tá? Eles são a base dos teoremas que a gente vai ver. A demonstração dos teoremas são rápidas. Olha só, isso aqui é pequenininho, a demonstração. Olha só o que ele diz, ó. Vamos pegar de novo um A número real, né? Sendo que o A é maior do que 1, tá? O R e o S sendo números racionais. E temos o seguinte, que, olha só, temos aqui essa dupla implicação. A elevado a S, se A elevado a S for maior do que A elevado a R, bom, isso acontece quando, certo? O S é maior do que o R, tá bom? Ou seja, isso ocorre se S for maior do que R. Ou seja, se os expoentes, se as bases são as mesmas, né? O A e A, e as potências em si são uma é maior do que a outra, pessoal, isso só pode acontecer se o expoente S for maior do que o expoente R. Tá certo? Dado que as bases são iguais. E vamos aqui ver a prova. Olha só, a demonstração. A elevado a S maior do que A elevado a R é a hipótese, tá bom? Ele não está dividido em duas partes não, porque não precisa. Aqui ele está usando apenas o quando, tá? O se, somente se, ó. Certo? Então, dá para fazer direto. Nesse caso aqui, realmente dá, porque, olha só. Multiplicando ambos os lados, pessoal, por A elevado a menos R, olha o que é que vai acontecer. A elevado a S vezes A elevado a menos R vai dar o quê? A elevado a S mais menos R, né? Ou seja, S menos R. A elevado a R vezes A elevado a menos R vai dar A elevado a R menos R, ou seja, A elevado a zero, né? Só que todo número elevado a zero dá 1, né, pessoal? Então, A elevado a S menos R é maior do que 1. Então pelo lema 2, Edmar, pelo lema 2, eu posso usar o lema 2 aqui? Pessoal, eu posso usar o lema 2 aqui? Sim ou não? É claro que o livro já está dizendo que pode, né? Mas por que eu posso usar o lema 2? Melhorando a pergunta. Quem sabe responder? Por que eu posso usar o lema 2? Porque o S menos R, dado que o S é racional, o R é racional, o S menos R também vai ser racional. Isso. E aí você tem um número elevado a um número racional maior do que 1, e aí dá para aplicar o lema 2. Exatamente, Alex. Perfeita a sua observação. Entenderam, né, pessoal? Os números racionais, eles estão fechados para a operação de subtração, né? Exatamente, Alex. Aí, olha só. Isso aqui é um número racional, né? Pelo lema 2, nós vamos ter que esse expoente, ó, é maior do que zero. Bom, somando mais R em ambos os lados, né? Os cabras que gostam de ser rigoroso, somar mais R, não. Então, pega esse menos R e passa para o outro lado, para o segundo membro positivo, né, pessoal? Você vai ter o quê? Que S é maior do que R. Certo? Olha só. Está aprovado, não está? Muito bem. O lema 3 está aprovado. Aí, pessoal, vamos para o lema 4, né? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, pode falar. No lema 4, sendo a mesma hipótese, né, inicial. Agora o seguinte. O alfa pertence aos reais menos os racionais. Tá? Reais menos os racionais dá o conjunto dos números irracionais, tá bom? Então, nós temos que o alfa é um número irracional.
A elevado a alfa maior do que 1, ou seja, o A elevado a um número irracional, tá? Essa potência maior do que 1 acontece se, somente se, esse número irracional é maior do que 0, tá certo? Vamos para a demonstração. Sejam dois conjuntos, ó, pessoal, para demonstrar esse caso aqui, o que é que ele vai fazer, viu? Deixa eu comentar um pouquinho. Para demonstrar esse caso, o rebuscamento é o seguinte, ele vai criar dois conjuntos, tá? Num conjunto A1, que ele vai chamar de A1, ele vai definir o R, e no conjunto A2 ele vai definir o S. De que maneira? O R é um número racional, tá, pessoal? Menor do que alfa, do que esse número irracional, tá bom? E ele vai dizer que o S também é um número racional, só que maior do que o número irracional alfa. Isso é a definição. Ele pode, ele está definindo. Define da maneira que você quiser. Contanto que você não encontre ou não obtenha como resultado alguma inconsistência lógica, né, ao longo do processo, você pode fazer o que você quiser. Pode definir do jeito que você quiser. Bom, e em correspondência, os conjuntos de potências de expoentes racionais, que definem A elevado a alfa. A elevado a expoente irracional. Os conjuntos de potências são esses, ó, B1 e B2. Quem é o B1? A elevado a R, com R pertencente ao A1. Ou seja, com o R sendo menor do que o irracional alfa. E o outro conjunto de potência, aqui nós vamos pegar, aqui vai ter o elemento ser A elevado a S, né? Ou os elementos, né, A elevado a S, tal que esse S pertence ao conjunto A2, ou seja, esse S, que é o expoente de A, né, tem que ser maior, enquanto o R é menor, né, o S é maior do que o irracional alfa. Pronto, feitas essas definições, vai se provar agora, ó, essa proposição aqui. Alfa maior do que 0 vai implicar que A elevado a alfa é maior do que 1. Pela definição do número alfa irracional e positivo, existem o quê? Existe R, já viu, existe porque já foi definido, né? R pertencente a A1, S pertencente a A2, da maneira que foi definido, ou seja, com o R menor do que alfa, e o S maior do que alfa, tá? Por isso que aqui está R menor do que alfa, alfa menor do que S, né? Conforme foi lá no conjunto. E todo mundo sendo maior do que 0. Pelo lema 2, vamos usar o lema 2. O lema 2 para números irracionais, expoentes racionais, né? O A maior do que 1 e o R maior do que 0, repare, R maior do que 0 é racional, S é racional, por isso que eu posso usar o lema 2, do jeito que colocou aí Alex, né? Nós temos o seguinte, pessoal, que pelo lema 2, olha o que é que acontece. A elevado a R é maior do que 1 e A elevado a S também é maior do que 1. Pelo lema 3, nós temos o seguinte, ó. A maior do que 1 e R menor do que S, né, que já foi provado lá no lema 3, nós temos que 1, pessoal, é menor do que A elevado a R, que por sua vez é menor do que A elevado a S. Por que, Edmar? Isso pode, já foi provado no lema 3. A gente provou que se o A elevado a R é menor do que A elevado a S, então, pessoal, R é menor do que S. Isso foi provado no lema 3. Tá? Então, posso usar. E ambos maiores do que 1, né? E agora, pela definição de potência de expoente irracional, nós temos o seguinte, ó. Qual foi que definição é essa de potência de expoente irracional que ele fala? A definição que foi feito antes. Tá aqui, ó, definição de potência de expoente irracional. Tá? Onde é que está a potência de expoente irracional aqui? Está no fato dos expoentes serem um menor e o outro maior do que o expoente irracional, alfa. Nós temos o quê? Olha só a conclusão, que isso aqui já foi colocado, né? Ele está repetindo, mas ele tem que repetir mesmo. Ó, 1 é menor do que A elevado a R, que por sua vez é menor do que A elevado a alfa. Certo, pessoal?
pela definição lá dos conjuntos, né? Mesma base, ó. Base A, tá? Então, o fato do expoente R ser menor do que o expoente alfa vai garantir que A elevado a R é menor do que A elevado a alfa. Por sua vez, como o S é maior do que, ou seja, como o alfa é menor do que o S, então o A elevado a alfa é menor do que a potência A elevado a S. Qual é a conclusão, Edmar? Aqui, ó. Isso aqui parece com o princípio da exaustão de Eudóxio. Eu só me lembro de Eudóxio aqui, da faculdade ainda. Ó, pessoal, por exaustão, eu estou assassinando a matemática talvez, não sei, tem que analisar. Mas, olha, nós temos o seguinte, que, bom, como o 1 ele é menor do que A elevado a R, pessoal, certo? Segue-se o quê? Que o A elevado a alfa também é maior do que 1, tá? Não, deixa eu explicar direito aqui, eu expliquei mal. Se o A elevado a R é maior do que 1, tá? E o A elevado a R, é menor do que A elevado a alfa, então o A elevado a alfa tem que ser maior do que 1. Certo? E fechou essa demonstração. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Sim ou não? Tá aí, ó. Analise aí. Muito bem. A segunda parte, ele vai provar que A elevado a alfa maior do que 1 implica que o alfa é maior do que 0. Suponhamos que alfa é menor do que 0, né? Isto é, se o alfa é menor do que 0, olha só, de novo estamos trabalhando com a hipótese do maior que, porque é o que vem apresentando nos lemas, desde o lema 1, né? Ó, menor que 0, multiplica por menos 1, vai ficar o quê? Menos alfa maior do que 0. Pela primeira parte deste teorema, temos A maior do que 1, menos alfa é positivo, pertence a quem? Menos alfa é um número irracional, né, pessoal? Existem números irracionais com essa propriedade. Então, tá aqui. De fato, ele vai ser positivo de qualquer modo, né? Tá aqui, menos alfa positivo. Isso vai implicar no quê? Isso vai implicar que, pela primeira parte, né, já provada, vai implicar que A elevado a menos alfa é maior do que 1. Como assim? Foi provado isso, Edmar? Foi, porque o menos alfa é um número positivo, tá? Na primeira parte, o alfa era positivo. Agora não, o alfa é negativo, só que o menos alfa é positivo. Multiplicando ambos os membros pela desigualdade obtida por A elevado a alfa maior do que 0, temos o seguinte. Ó, essa daqui, tá bom? Ela que vai ser multiplicada por A elevado a alfa. A elevado a menos alfa vezes A elevado a alfa produto de potências mesma base, né, pessoal? Repete a base, somos expoentes, vai ficar menos alfa mais alfa, que dá 0, né? Tá? A elevado a 0 dá 1. E aqui repete, né? Então, 1 maior do que A elevado a alfa. Tá aí. Só que aqui contraria a hipótese, tá? A hipótese, pessoal, que tem que ser válida sempre é que a hipótese lá é que o alfa, o A elevado a alfa, fosse maior do que 0, né? Aliás, que o A elevado a alfa fosse maior do que 1, né? Só que aqui chegou o contrário, chegou que 1 é maior do que A elevado a alfa. Errado, né? Contradição, né? Então, não tem o que escolher, a não ser que o alfa seja positivo, tá bom? Que a gente iniciou... Edmar, qual foi a inconsistência lógica aí, Edmar? A inconsistência lógica, pessoal, que gerou o absurdo, foi o fato de você ter, ó, negado a tese, ó. A tese aqui, alfa maior que 0, a gente considerou o alfa menor que 0. Negamos a tese. Toda vez que negou a tese, nesse caso aqui, né, nesse conjunto de lemas, negou a tese, aí você, né, pega os valores, você pega o múltiplo com menos 1, chega na desigualdade maior que. Aí sim, você usa os lemas anteriores. Pessoal, pronto. A parte crucial terminamos. A demonstração de 4 lemas. Os teoremas são simples de analisar a demonstração, tá, pessoal?
Pessoal, eu tentar aqui os teoremas, vocês vão estudar esses teoremas, analisar demonstrações utilizando os lemas. A imagem da função exponencial, vamos analisar aqui. Vimos anteriormente no estudo de potências de expoente real que se o A pertence aos números reais positivos sem o zero, então A elevado a x é maior do que zero, certo, pessoal? Para todo x real. Afirmamos então que a imagem da função exponencial é essa aqui, ó. Pessoal, a imagem da função exponencial, ele é um conjunto de valores positivos e não nulos. Tá claro isso? Positivos e não nulos, tá bom? A imagem é R mais asterisco, tá? Muito bem. Analisamos a imagem, tá bom? Agora é o gráfico. Vamos ver a imagem no gráfico também. Com relação ao gráfico cartesiano de f de x igual a elevado a x, podemos dizer, primeiro, a curva representativa está toda acima do eixo dos x, pois y igual a elevado a x é maior do que zero. Isso realmente acontece. O é maior do que zero. Tem que ser, né? Porque o y é positivo. Para todo x pertencente aos reais. Bom, em segundo lugar, ele corta o eixo y no ponto de ordenada 1. A gente já viu isso, né? Já foi cravado isso no início, na definição. Terceiro, se A maior do que 1 é o de uma função crescente. E se A entre 0 e 1 é o de uma função decrescente. Aliás, não, eu estou lendo errado aqui. Peraí. Se A maior do que 1 é o de uma função crescente. E se o A está entre 0 e 1 é o de uma função decrescente... Vixe, que texto estranho isso aqui, viu? Bom, vocês entenderam a ideia, né? Tá estranho essa frase aqui. Bom, toma um dos aspectos dessa figura aqui. Bom, aqui ele está dizendo, pessoal, aqui o que a gente já falou, né, pessoal? A maior que 1, a função é crescente. Entre 0 e 1 é decrescente, tá bom? Olha só, isso aqui está aqui no próprio gráfico, ó. O A maior do que 1, tá? A função é crescente, aí corta o ponto de ordenada 1, né? Ordenada é ponto do eixo y, tá bom? Aí aqui, ó, se o A está entre 0 e 1, você vai obter isso aqui, ó. O gráfico ele é decrescente, não horrível que nesse traço que eu botei de vermelho, né? Mas vocês estão vendo aí. Ele nunca corta o eixo x, tá bom? Não corta o eixo x, certo? Exemplos. Aí está aqui no exemplo, pessoal, ele constrói o gráfico da função exponencial de base 2, tá bom? O A agora é 2, ó. E o x é o expoente. Para x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, a gente, no ensino médio, pessoal, é interessante atribuir esses valores, tá bom? Para construir esse gráfico. Aí você vai e faz a ligação, né? Onde tem x, coloca menos 3, 2 elevado a menos 3 dá 1 sobre 8, aliás, dá 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1 sobre 8, né? Aí você liga menos 3 com 1 sobre 8, menos 3 de x com... Peraí. Menos 3, cadê menos 3? Tá aqui, menos 3 de x vai estar ligado com 1 sobre 8, que é bem pequenininho, ó. 1 sobre 8 tá aqui, ó. Entenderam aí, pessoal? E por aí vai. Aí daí... se x for igual a 0, aí e assim por diante os outros valores. Quando x é igual a 0, quem é o y? É 1, né? Porque se o x é 0, 2 elevado a 0 dá 1, tá? Então vai cortar aqui, ó. Ordenado é 1, tá? E aí segue crescente, tá certo? E a decrescente tá aqui, ó. Repare que a base é 1 sobre 2. 1 sobre 2 dá 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, não é, pessoal? E o gráfico, ó, é decrescente, tá bom? Certo? Detalhe, Edmar, como é que eu sei que esse gráfico é decrescente? Atribuindo os mesmos valores que você atribuiu no exemplo anterior, os mesmos. Para todo caso, atribui os mesmos valores, tá bom? Quando você fizer as contas, ó, aí, tipo aqui, ó, onde tem x, bota menos 3, aí vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 3, é a mesma coisa, inverte, né, de 2 sobre 1, ou seja, 2 elevado a 3 positivo, que dá 8. Aí você vai e liga menos 3 com 8, ó, menos 3, cadê o 8? Ó, tá lá, ó, lá em cima, ó, menos 3 com 8, e assim por diante, tá? Até quando você chega em x igual a 0, que vai dar quanto? Vai dar 1, ó. Tanto na crescente como na decrescente vai dar 1, certo, pessoal? Construir o gráfico da função exponencial de base aqui ele apenas faz uma colocação, o fato da base ser o número de Euler. O número de Euler, pessoal, é um número
que ele tá aqui a aproximação dele a exponencial, né, no caso, é o número de Euler, é 2,7183 e aqui infinitamente. Eu não decorei os outros números e nem vou fazer isso. Bom, um número irracional importantíssimo para análise matemática é indicado pela letra E e definido por essa relação, ó. É o limite, quando o x tende a zero, pessoal, dessa expressão aqui, ó, dessa potência. Aí, o livro aqui, ele atribui, ó, para x igual a 1, ó. Se x for 1, aí bota, onde tem x, bota 1. Aí deu 2, o resultado, o número de Euler. Aí, agora, para x igual a 0,1, aí ele vai, coloca aqui, atribui som elevado a 10, ó. Repare que aqui dá 10 mesmo, né? Por quê, pessoal? Por que dá 10, né? Se você, só lembrando, né? E, ó, não é 1 sobre x? Então, no expoente vai ficar isso, ó. Eita. Travou geral aqui. Ah, meu Deus. Como expoente... Pera aí, pessoal. Vamos tirar isso daqui. Ó. Aqui, 1 sobre x. Não, deixa pra lá. Bom, acredito que vocês tenham entendido a ideia, né? Meu lápis aqui bagunçou geral agora. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui. Quem não entendeu, me diga aí, que aí eu vou tentar escrever de um mouse mesmo. Pessoal, aqui é o seguinte. Se eu explicasse essa parte escrita. Essa aqui, né? Se o x for 0,1, né? Pronto. Por que deu 2,594? Porque aqui é o seguinte, ó, repare. Opa, peraí. O 1, tá aqui o 1, viu? Na função de Euler. Deixa eu apagar aqui pra gente analisar direitinho. Ó, tá aqui a função, tá bom? O limite, aliás. O limite dessa função aqui. Vamos analisar a função. Esquece o limite, porque nós vamos atribuir valores, tá? Vai se aproximando de zero. Repare que eles estão se aproximando de zero. Começou com x igual a 1, 0,1, 0,01 e assim por diante. Ó, vai se aproximando de zero. Desculpa. Aí, ó, repete o 1, tá? No lugar do x ele vai para 0,1, ó. Tá bom? Tá aí, ó. 1 mais 0,1, pessoal, dá 1,1, não é isso? Agora, por que elevou a 10, professor? Ah, muito bem. Pelo seguinte, ó. Deixa eu ver se agora vai escrever. 1 sobre x ficou 1 sobre... Ah, também, né? Tá bagaceira aqui. Ficou 1 sobre 0,1. X não é 0,1, não é isso? Pronto. Só que 0,1, olha só, se você multiplicar em cima e embaixo por 10, o que é que acontece? 1 vezes 10 em cima dá 10, né? 0,1 vezes 10 dá 1, não dá? Ah, entendi. Aí fica 10 dividido para 1. 10 dividido para 1 dá 10, ó. Certo? Aí vai ficar o quê? 1,1 elevado a 10, que vai dar isso aqui. Agora aí eu não posso abrir nessa conta não, porque se eu fizer isso nós vamos passar a noite toda aqui. Entenderam, pessoal? Sim, agora sim. Pronto. Aí a ideia é a mesma para os outros casos, né? Ó, aqui multiplica em cima e embaixo por 100, aqui multiplica em cima e embaixo por 1.000, por 10.000, por 100.000, entendeu aí? E assim vai obtendo os valores, certo? Então é isso. Equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Está só definindo aqui. Existem dois métodos fundamentais. Aqui são equações exponenciais. Nas equações exponenciais, pessoal, só para finalizar, o que é uma equação exponencial? Deixa eu ser mais claro, né? É uma equação, tá aqui a igualdade, viu? Ó, igualdade, é uma equação. Que em algum momento vai ter um termo, um dos termos, ou mais termos que seja, vai aparecer x ou qualquer outra letra, né, no expoente, tá bom? Ou seja, a incógnita está no expoente, tá? E aqui tem exemplos, né? Ó, a incógnita está no expoente, em todos os casos aqui, tá certo? Então, são exemplos de equação exponencial. Tá claro isso, tá, pessoal? Tem dois métodos para resolver equações exponenciais. Vou apresentar um aqui, um dos métodos. O método é o seguinte, ó. Tá aqui, pensei que não ia abrir, ó.
Se você tem A elevado a B igual a A elevado a C, as bases são iguais. Então, você corta as bases e cai os expoentes, cada um do seu lado da igualdade. E conclusão, B igual a C. Ou seja, se você tem uma igualdade de potência em que as bases são iguais, os expoentes também serão iguais. Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Não, né? Não. Não. E as inequações exponenciais, Edmar? Inequação exponencial, pessoal, é toda inequação também que aparece o x no expoente. Ó. Os mesmos exemplos. Só que em vez de igual, tem aqui sinais de desigualdade, né? Como é que resolve? Do mesmo jeito, né? Só que aqui, aliás, de maneira semelhante, só que vamos ter que considerar um detalhe aqui, ó. Se A e B são números reais, então olha só o detalhe, viu, pessoal? Para A maior do que zero, nós vamos ter o seguinte, que A elevado a B, se A elevado a B for maior do que A elevado a C, repare que nós temos a mesma base, né? Corta as bases, tá bom? Você corta as bases. E o que é que tornou uma potência maior do que a outra? Já que as bases são iguais, só pode ter sido os expoentes, né? Então, a conclusão é que B é maior do que C. Se o A está entre 0 e 1, o que é que acontece? Enquanto no primeiro caso a desigualdade ela permanece a mesma, no caso do A ser um número entre 0 e 1, tipo o número 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 é um número entre 0 e 1, né, pessoal? Se for essa base aqui, então, na hora que você cortar as bases, ó, que são iguais, você vai trocar o sinal da desigualdade, tá bom? Aqui está maior que, ficou menor que. Tá claro isso? Tá, sim. Então, tá finalizado. Porque já vai começar outra aula. Muito bem. Tá finalizada aqui a aula de hoje, pessoal. Pois é. Quem quiser se aprofundar, tá aqui, ó. O livro é esse, Logaritmos, de Elon Lages Lima. Você pode comprar na SBM, tá bom, pessoal? E tchau, boa noite para todo mundo. Vou botar esse vídeo no YouTube, tá? Valeu. Tá bom, boa noite. Boa noite.